levamos, a situação que a gente está, se ele não tivesse reconhecido a situação que ele estava, ele não teria reconhecido tão pouco o milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E tão pouco ele sairia falando e testemunhando do amor de Deus. E quando nós vemos pela Bíblia, por todos os cantos da Bíblia, o Senhor ele sempre nos fala que nós fomos chamados para que ide pregar o Evangelho a toda criatura. E como nós vamos pregar o Evangelho se nós não testemunhamos, se nós não vivenciamos isso? E se a gente for parar para pensar, irmãos, nós vivenciamos isso todos os dias da nossa vida. A Bíblia nos fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque por nós mesmos não teria ninguém aqui e ninguém na face dessa terra. Porque por mais que você procure andar diante da presença do Senhor, nós não somos merecedores. Isso não faz de nós merecedores. A graça do Senhor é que faz a gente merecedor. Porque quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, a gente reconhece a graça de Deus, que é o amor do Senhor, que é a bondade do Senhor, que nos faz caminhar, que nos faz viver, que nos faz respirar, que nos faz ter a nossa família, estarmos próximos às pessoas que nós estamos hoje. E que essa palavra possa ficar no coração de vocês, porque todos nós passamos dificuldade. Esse homem aqui, ele estava endemoniado, era a dificuldade que ele estava passando na vida dele. E qual é a dificuldade que eu e você temos passado? É na nossa casa, é na nossa família, é no nosso emprego, é na área financeira, é às vezes na área social mesmo, você é uma pessoa muito sozinha. Qual é a dificuldade que a gente tem enfrentado? E será que quando Deus operar um milagre na nossa vida, o que isso vai servir de testemunho em nome dele? Será que vai servir para a gente achar que a gente realmente não... Isso deu certo porque eu sou bom, porque eu consegui, porque eu me capacitei, porque eu dei um jeito? Ou vai servir como testemunho? Testemunho às vezes da bondade, da paciência, da misericórdia e principalmente dos frutos do Espírito do Senhor diante da nossa vida, vivenciando, contemplando o milagre, porque tem até um escritor famoso que ele fala que nós temos que aprender a contemplar o que é belo, que nós temos que aprender a sermos os escritores da nossa própria história, e que nós só vamos conseguir ser os escritores da nossa própria história quando nós conseguimos contemplar o que é belo, contemplar o que é belo que vem da parte do Senhor, contemplar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, que a cada dia, quando a gente se colocar em situações difíceis, a Bíblia fala o quê? Que tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Como o Senhor disse para aquele povo naquela época que eles estavam passando aquela dificuldade. Mas quando Deus disse para eles, tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós, foi no momento que a Bíblia fala que todos eles se ajoelharam e disseram, olha Senhor, quem está vindo contra nós é muito maior do que nós. E eles se amedrontaram, mas eles entregaram na mão do Senhor. A Bíblia fala que eles apregoaram o jejum e eles falaram, olha, aqueles que estão vindo lutar contra nós, eles são muito maiores do que nós. Eles têm armas que nós não temos, eles são em quantidade de homens que nós não somos. E aí veio a resposta do Senhor através do profeta. Fiquei quieto, caleis, porque tu não terás que pelejar, eu pelejarei por vós. Então, se nós entregarmos a nossa dificuldade na mão do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor, Ele vai nos dar ferramentas, o Senhor, Ele vai nos dar caminhos e nós vamos fazer a nossa parte. E por mais que a dificuldade seja grande, nós vamos viver mais um milagre da forma que é a vontade do Senhor. Às vezes o milagre não é aquilo que a gente espera, que é difícil de nós aceitarmos, mas é o milagre que é a vontade do Senhor, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo vai cooperar para o nosso bem, para a melhor forma, que o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas que nós possamos se lembrar, irmãos, será que todos os milagres que Jesus fez na nossa vida, será que nós falamos disso? Ou será que isso serviu apenas como, digamos assim, como se fosse algo para nos contentar? O Senhor me abençoou, o Senhor fez algo por mim, o Senhor já fez isso por mim, mas ninguém nunca ouviu da sua boca o milagre que Deus fez por você. Vidas nunca foram impactadas por algo que Deus fez na sua vida. Sendo que esse homem, quando ele foi curado, ele falou, olha Jesus, eu quero viajar contigo. Jesus não poderia ter deixado ele viajar junto, digamos assim, ser mais um discípulo, mas Jesus disse, não, fica aqui nessa cidade e apregou a minha palavra, testifica de mim.
Porque Jesus sabia ali que aquela cidade, aquele povo, dependia de ouvir o testemunho daquele homem. Dependia de ser testemunhado, de ser fortalecido, de ter mais fé através daquilo que aquele homem tenha dito. E será que quantos milagres o Senhor já não fez na minha vida e na sua vida, esperando que as pessoas ao nosso redor, as pessoas que se encontram com nós, fossem impactadas pelo aquele milagre que Ele fez na nossa vida. Aquelas pessoas, elas pensassem em Jesus, aquelas pessoas reconhecessem Jesus na vida dela. Mas o que nós temos feito é termos nos calado, é termos ficado quieto. E às vezes nós falamos, Jesus me abençoa, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E aí eu acredito que Deus deve parar e pensar, eu vou fazer para quê? Eu vou fazer só por você. Que aí mais uma vez entra o egoísmo. Nós se lembramos que quando teve a história de Samuel, que Ana, quando Ana estava ali orando, pedindo a Deus que Deus pudesse dar um filho para Ana, que Ana pedia a Deus um filho, e Deus pensava e Deus precisava de um profeta. E Ana, nem um momento Ana falou, Deus me dá um filho, Deus eu preciso de um filho, olha o que ela está fazendo comigo, ela está me provocando, Deus por favor é o desejo do meu coração. Mas Ana falava, Deus, se tu me der um filho, ele vai crescer diante da tua presença. Se tu me der um filho, eu vou ensinar os preceitos dele, eu vou ensinar os seus caminhos para ele. E aquilo compactuou com o pensamento, com o que Deus pensava. Eu preciso levantar um profeta, eu preciso de um profeta nessa terra. E foi quando Deus falou, agora eu vou conceder o desejo de Ana. Porque além de ser o desejo que ela está pedindo para ela como mãe, é o desejo que eu tenho dentro de mim de um profeta. É o que eu preciso. Então até o milagre que Deus faz na nossa vida, irmãos, não pode ser só para nós. A Bíblia fala assim, suportais as cargas uns dos outros, carregais as dificuldades uns dos outros. Porque a Bíblia em momento nenhum ela fala, viva a vida por você, corra por você. Porque eu acredito, irmãos, que se nós formos pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, sabe, que a gente só pensa em nós, na nossa salvação, porque eu estou na igreja, porque eu faço, porque lá fora eu prego a palavra, porque lá fora, porque eu faço, porque eu quero, porque eu consigo, irmãos. Nailza, eu não acredito que a nossa salvação vai ser mediante a isso. Porque a Bíblia em momento nenhum ela fala assim, olha, buscai apenas por você, corra por você, busque por você, o tempo inteiro. A Bíblia não fala, amai-vos uns aos outros, praticai o bem, suportai as cargas uns dos outros. Por quê? Porque não basta eu ter o desejo de ser salva. A Bíblia fala que nós temos que ter desejo de salvar. E nós temos que ter desejo de alcançar as vidas, nós temos que ter desejo de falar da palavra do Senhor em momento oportuno, de alguma forma, para que as pessoas, irmãos, elas podem não ter mais contato com a gente, elas podem, às vezes, há muitos anos, às vezes a gente pode não ter contato, mas algo que eu penso particularmente sobre mim mesma, será que quando as pessoas, elas lembrarem de você, o que será que elas vão lembrar? Será que elas vão lembrar daquela pessoa que realmente praticava o que a palavra fala? Você amava, você suportava, você era uma pessoa que procurava dar melhor forma possível, porque nós somos pecadores, andar diante da palavra do Senhor? Ou quando as pessoas lembram de nós, as pessoas lembram daquela pessoa, olha, graças a Deus saiu da minha vida. Eu garanto, irmãos, que o Senhor, Ele coloca pessoas diante do nosso caminho, para que nós venhamos testificar, como até o pastor comentou aqui, a Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Será que na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes no nosso meio social, as pessoas olham o nosso testemunho e elas pensam o quê? Será que o nome do Senhor é glorificado? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O que eu posto na internet é problema meu. O que eu falo é problema meu. O modo que eu ando é problema meu. Não, eu não acho que é problema seu. Eu acho que é problema seu e de Deus. Porque a partir do momento que quando você fala algo, que além de você falar, você envergonha o nome de Cristo. Quando você posta uma foto que as pessoas olham e falam, misericórdia. Isso, irmãos, não é para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala que seja o nosso andar, o nosso comer, o nosso viver, o nosso respirar, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Então, a vida que nós levamos, por mais pecadores que nós somos, elas servem ou de honra para o nome do Senhor, ou de vergonha para o nome do Senhor. Então, que nós possamos se lembrar dessa palavra, que a nossa vida, ela venha a ser uma vida de testemunho, no que for possível,
em prol do reino do Senhor. Que a nossa vida seja algo que as pessoas possam olhar, que os milagres que o Senhor cometer, que o Senhor proporcionar na sua vida, não seja para você às vezes se vangloriar, ou para eu e para você às vezes achar que nós somos merecedores, mas que seja para o nome do Senhor ser glorificado, porque quando a gente para pensar, eu posso falar, irmãos, que eu vivi pouco, tenho poucas conquistas, mas tudo que eu vivenciei, eu sei que foi pela misericórdia do Senhor. Quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu por mim mesma, coitada de mim, eu não chegaria às vezes nem ali na esquina. Mas o Senhor, cada vez que a gente procura reconhecer a nossa pequenez, o quanto nós somos pequenos diante de Deus, o Senhor, Ele nos eleva. A Bíblia fala que cada vez mais que a gente se colocar pequeno diante do nosso Deus, maior Ele vai se sobrepor na nossa vida. E isso vai servir de testemunho. Porque quando as pessoas elas verem você no patamar lá em cima, você vai falar, você quer chegar onde eu estou chegando? Reconheça Deus na sua vida, reconheça a sua dificuldade, reconheça que você é um ser humano incapaz e saiba que tudo que o Senhor proporcionar na sua vida não é para você e eu se vangloriar, mas é para nós sabermos que tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
unidade quanto o grupo União pela Graça está se preparando.
se outra com sua oportunidade.